Bom dia, que o amor do Senhor esteja inundando nossos corações nessa manhã, nos fortalecendo, para mais esse dia, para a gente viver e cumprir os propósitos do Senhor para nós, que são maravilhosos, E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre o assunto que nós já iniciamos ontem, Ontem o tema da mensagem foi confiança em Deus. Nós lemos aqui Êxodo 16, a respeito daquela passagem onde o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito e eles estavam reclamando de fome, Eles estavam passando pelo deserto, reclamaram de fome e Deus mandou a provisão para eles. Deus disse que ele ia mandar, sim, um pãozinho do céu, na manhã, todos os dias de manhã, para que eles pudessem se alimentar. E ainda Deus falou que ia mandar carne para eles, porque eles reclamaram com o Senhor, que eles estavam com fome, que lá onde eles estavam presos, mas eles tinham comida. Então o Senhor respondeu falando que ia mandar, mas que era para eles pegarem apenas a porção que desse para aquele dia. Foi aí que nós paramos ontem. E ontem nós conversamos um pouco a respeito dessa necessidade de estarmos diariamente diante do Senhor, recebendo dele esse alimento espiritual, esse pãozinho fresquinho que vem do céu diariamente. E ainda hoje, pela manhã, enquanto eu orava ao Senhor, ele trouxe mais uma palavra aqui para o meu coração para acrescentar o que a gente tinha falado ontem. Ela está aqui em Mateus 4, no verso 4. Diz assim: Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em outra versão, que é a mais conhecida, fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ontem nós falamos, que Deus mostrou ali para o povo que saiu do Egito, para o povo de Israel, que a vontade dele era que diariamente as pessoas estivessem diante dele para receber esse alimento. E também que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E muitas vezes nós oramos, nós rezamos o Pai Nosso e falamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pensando no alimento natural, no pão que você come mesmo assim. Mas lendo aqui agora, Mateus 4:4, você consegue ver que essa oração que Jesus fez e esse exemplo que a gente tem, do povo de Israel, ele vai muito além do que um alimento físico que sustenta o físico. É um alimento espiritual, Jesus diz que a gente não vai viver só de pão, mas de tudo o que Deus diz. Ou seja, a palavra de Deus, ela também é um alimento para nós. Ela também é esse pão que nós precisamos, todos os dias. Então, para terminar o que eu tinha começado ontem, o Senhor trouxe isso hoje ao coração e eu estou compartilhando com vocês, confirmando mesmo que realmente nós precisamos ser nutridos espiritualmente. E esse é o meu desejo, a minha intenção aqui com esse canal. É ser uma nutricionista, espiritual. Hoje de manhã eu estava até pensando nisso aqui, falei, Senhor, a intenção é essa mesmo, Porque o nutricionista, ele não faz a comida para você, ele não é aquele que vai te dar sustento, mas ele te dá o caminho, para você conseguir se nutrir. E o meu objetivo com o canal é esse, te mostrar como a palavra de Deus é algo tão acessível e é algo que realmente nos alimenta, que nos sustenta. É te motivar, a buscar mais do Senhor. Assim como o nutricionista mostra os pontos positivos de uma dieta, de um rigor, em relação à alimentação, eu quero mostrar para você como é bom você ter o seu relacionamento com Deus, você buscar dele diariamente esse alimento, sem receita, porque Deus, assim, ele é um Deus criativo, ele fala com a gente de diversas formas, mas sabendo que a sua fonte de alimento vem da palavra dele, tá bom? E então hoje, agora finalizando, a complementação da palavra de ontem, eu vou terminar de compartilhar com você a respeito de Êxodo 16. Ontem, nós lemos essa parte, eu já comentei no início desse vídeo. E hoje, eu vou continuar lendo aqui com vocês. Vou ler a partir do versículo 9. Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e, de repente, a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes
de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. E exatamente isso que aconteceu. De tarde, Deus mandou para eles um monte de codornas, e eles puderam, né, ser alimentados ali com a carne daquelas codornas. E no outro dia de manhã, olha que interessante isso aqui, talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, olha só para você ver, né, até título de curiosidade. No dia seguinte de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram, o que é isso? E Moisés disse, isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Ou seja, aquele orvalho se transformou, né, naquele pãozinho que eles precisavam ali de manhã. É maravilhosa, né, a forma que Deus usou ali para trazer a provisão para eles. E aí, o que eles fizeram? Né? O alimento chegou, Moisés relembrou eles daquela ordem que o Senhor tinha dado. Olha, o alimento tá aí, mas vocês vão pegar só a porção de hoje, tá bom? Essa é a ordem de Deus, não é para guardar nada. Se sobrar alguma coisa, não é para guardar. E aí, aconteceu que eles pegaram, cada um pegou a porção que daria para um dia só, mas alguns desobedeceram. Alguns resolveram guardar para o dia seguinte. E aí, o que aconteceu no dia seguinte? A palavra fala que naquele outro dia, né, tudo que tinha sobrado estava cheio de bicho. Perdeu, né? Aquilo ali ficou velho, acabou, não dava mais para ser usado como alimento. E em relação a esse ponto específico, é o que eu quero falar com você hoje. Nós vivemos, né, num tempo de muita ansiedade, né? As pessoas estão muito doentes em relação à ansiedade, né? E nossa, como a gente vê palestras sobre o assunto, livros, muitos livros estão sendo vendidos, inclusive eu tô com um aqui, ó, do Augusto Cury, Ansiedade 2, que foi um livro que eu li. E olha para você ver, eu vou ler aqui a contracapa dele, para você ver o que ele fala. Fala assim: vivemos numa sociedade urgente e ansiosa, num mundo onde estar conectado o tempo todo é sinal de eficiência. Porém, o grande paradoxo é que não nos conectamos com nós mesmos. Vivemos a mais dramática solidão, a solidão do autoabandono, da incapacidade de relaxar, nos reciclar e proteger a nossa emoção. E eu tenho também esse daqui, ó, que é o primeiro, que ele fala sobre a ansiedade, né, da gente sofrer por antecipação. Olha aqui pra vocês verem, vou ler a contracapa. Você sofre por antecipação, acorda cansado, não tolera trabalhar com pessoas lentas, tem dores de cabeça muscular, esquece das coisas com facilidade. Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, é provável que você sofra de uma síndrome que ele chama síndrome do pensamento acelerado. Isso tudo por quê? Nós estamos sempre vivendo o hoje, pensando demais no amanhã, pensando demais no depois, projetando demais o futuro. Não que isso não seja bom, mas existe o limite entre isso ser saudável e isso nos causar mal. E com essa passagem que nós lemos aqui hoje, que Deus ensinou para eles, que eles iam pegar o alimento, que desse para aquele dia, que se pegasse para o dia seguinte e estragar, eu vejo Deus tratando com a nossa ansiedade, né? Com essa nossa vontade de já ver lá na frente e de ficar preocupadíssimos e ansiosíssimos com isso. Se eu e você estivéssemos no lugar daquele povo, naquele deserto, sem nada para comer, será que a gente ia conseguir confiar no Senhor? E nessa ordem que Ele deu de realmente pegar o que era para o dia só e esperar a provisão do dia seguinte? Olha, eu acho muito difícil, né? Da forma que a gente vive hoje, a gente consegue ter uma noção disso, né? Porque hoje a gente já vive tanto pelo futuro. Imagina então numa situação dessa. Né? Nós não conseguimos confiar completamente no Senhor, né? Em relação ao nosso futuro, em relação às coisas. E eu vou compartilhar, né, em relação a isso, mais uma palavra com vocês. Mateus 6, do 24 ao 34. Esse eu não abri antes. Vou ler para vocês. Vou ler a partir do 25. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu.
Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode comprar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queima no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades, como Deus nos ensina, né? A viver o hoje, sem ansiedade, sem preocupação. A gente pode ser planejado, né? Ser organizado. Isso é até uma característica de Deus. A gente vê que quando Deus, por exemplo, né, mandou Noé construir a arca, Deus não falou assim: vai lá e constrói. Deus deu para ele qual madeira que ele ia usar, quais seriam as medidas da arca, como que seria feito. Deus deu detalhes. E se você tiver curiosidade, né, de ler a respeito disso, você pode abrir lá em Gênesis 6, do verso 14 a 16. Deus descreveu para ele exatamente o que ele queria. Então, Deus, ele é organizado, né? Deus, ele já tem tudo pronto a nosso respeito. E nós também podemos sim fazer planos, né, em relação ao futuro, podemos planejar. Isso é ótimo. Só que a partir do momento que isso passa a atrapalhar o nosso hoje, roubar nossa energia, né? Que isso passa a ser doença dentro de nós, isso já não procede mais de Deus. Nessa palavra que nós acabamos de ler aqui em Mateus 6, do 25 ao 34 que a gente leu, é até autoexplicativo, não precisa complementar nada. Deus é exemplo, né, na natureza de como Ele cuida das coisas. E nós, então, que, né, nós não somos muito maiores, Deus não poderia cuidar de nós também, dessa forma, né? Então, assim, existe esse equilíbrio entre você planejar o futuro, assim como Deus é um Deus que planeja. Inclusive a Bíblia fala que antes da gente nascer, Ele já tinha todos os nossos dias escritos no seu livro. Isso não é planejamento? Claro que é. Mas Deus, Ele não fica preocupado. Ah, meu Deus, será? Ah, meu Deus, não, porque Ele é Deus, né? Ai, mas será que essa pessoa vai fazer o que eu quero que ela faça? O que é meu plano para ela? Ou será que ela vai escolher outra coisa? Imagina se Deus fosse, né, ficar preocupado com os nossos passos. Como é que seria? Então, que nós não sejamos tão preocupados assim, né, com as coisas, excessivamente preocupados, porque isso só vai nos roubar, né, a nossa vida, a nossa alegria. Esse não é o plano de Deus para nós. A Bíblia fala: basta cada dia seu mal. Viva cada dia, né? Busque o pão de cada dia mesmo, orando ao Senhor diariamente, buscando o pão daquele dia, não antecipando o que vai vir no futuro, né, dessa forma doente. E vamos aprender mesmo a deixar essa ansiedade diante do Senhor, porque isso é uma coisa muito difícil, né? Graças ao Senhor, Ele tem me dado a palavra dEle como estratégia para vencer a ansiedade, porque eu realmente fiquei doente de ansiedade, né? Às vezes de pequenas coisas, não é coisas grandes, eu já estava excessivamente preocupada com aquilo. Qualquer coisinha me tirava do sério, me tirava do chão, qualquer coisinha que saía do meu controle, eu já ficava louca, né? E muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas falando a respeito disso também. É por isso que eu tô falando tanto a respeito de ansiedade aqui. E te mostrando dentro da palavra de Deus qual é o plano dele para você, que você não precisa ficar preocupado dessa forma. Que você tem um pai que cuida de você, que cuida dos passarinhos, que cuida de tudo que a gente vê de uma maneira tão linda, né? E ele cuida da gente também. Para finalizar, porque hoje eu quero terminar essa palavra de Êxodo. Eu sei que o vídeo tá ficando um pouquinho grande, mas vamos lá. Por último, né, o que eu queria deixar para vocês de lição. Ontem, quando nós lemos os primeiros versículos aqui de Êxodo 16, nós vimos que Deus mandou pegar a porção para um dia, e no sexto dia eles pegariam a porção para 2 dias, né?
Por que Deus fez isso? Porque Deus, ele nos ensinou através da sua palavra, inclusive até através dos mandamentos, que um dia seria usado para descanso, né? Quando Deus criou o mundo, ele criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. E aqui, mais uma vez, ele está reafirmando isso. Falou, ó, vocês vão pegar a comida no 6º dia, para o 6º e para o 7º, porque no 7º dia eu quero que vocês descansem. Olha a lição de Deus aqui. Deus está te falando o seguinte, você não é uma máquina. Você não é uma máquina que tem que dar conta de tudo, que tem que fazer tudo, não. Você precisa descansar. Eu fiz o homem para descansar e dei para ele o exemplo quando eu fiz a criação, que até eu descansei. Então, por que a gente acha que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que ficar nessa confusão, que a gente não pode tirar um dia para relaxar, um dia para descansar? É igual eu li aqui, né, nesse livro aqui do Ansiedade 2. Como que ele falou que hoje você estar conectado o tempo todo é sinal de eficiência. O problema é que nós não fomos feitos para ficar conectados, não fomos feitos, né, para estar conectados o tempo todo. Vai chegar uma hora que isso vai virar um problema para você. Então, mais uma vez nessa palavra Deus ensina, né? Olha, tire um dia para descansar, tire um dia para você, tire um dia para sentir a natureza, para fazer o que você gosta, não ficando preocupado com tanta coisa. Você precisa descansar. Deus está falando isso para você, né? E isso também eu vejo como uma forma de Deus usar para controlar a nossa ansiedade. Porque quando a gente fica agitado demais, o pensamento fica muito doido, muito maluco, a gente acaba ficando muito mais ansioso, né? Mas quando você tem o hábito de priorizar você também, de ter um dia para cuidar de você, de ter um dia para realmente relaxar, um dia que você não vai preocupar com nada. O povo que estava no deserto, nem com a comida, né, eles iam se preocupar. A ordem de Deus é, não peguem nem a comida no 7º dia, vocês vão descansar. Que você também tem esse hábito, né, de tirar um dia para descansar, pelo menos um dia, né? Eu acho assim, é importante todos os dias a gente ter o nosso descanso, a gente dormir bem, né, a gente ter o nosso momento, mas a palavra de Deus nos ensina, tire seu tempo de descanso, tá bom? E vou finalizar que o vídeo hoje está imenso, mas que Deus te abençoe e que possamos aprender mais uma vez com essa palavra e colocá-la em prática, né? Fiquem com Deus.